Minha história com arte, ela começa na escola, né? Escola que tinha teatro, a escola, mesmo que fosse informalmente. E depois, quando eu vou para a vida, tem um momento que eu faço um espetáculo chamado Cuida Bem de Mim, que era um projeto do Liceu de Artes e Ofícios. Eu tinha 17 anos de idade. Bando de Teatro Olodum, que é fruto de uma parceria do Olodum com Márcio Meirelles, um diretor baiano, né? Aquele momento ali em que o Olodum estava querendo expandir a sua atuação, deixar de ser apenas da música, e juntou-se com Márcio Meirelles para ter um grupo de teatro. Esse grupo de teatro era formado por atores que vinham de grupos da periferia, de igreja, atores sem experiência, mas com desejo grande de ter um lugar para se expressar. E eu entrei nesse grupo em 1994, se chama Bando de Teatro Olodum, e lá eu tive minha formação artística e cidadã. Sabe, eu tava assim, a rotina da gente era de segunda a sexta, de 7 da noite a 10 da noite, se encontrar num teatro para fazer alguma coisa. Minha família não era pobre, mas também não era rica. Era aquela família onde a primeira pessoa que saiu do interior de São Francisco do Conde, mais especificamente de uma ilha chamada Ilha de Pati, para Salvador, foi a Helenita, minha tia-avó, que tem 95 anos de idade. E na casa dela, ela levava os sobrinhos para que eles tivessem a oportunidade de estudar num lugar melhor. É nessa casa que eu passo minha infância. É nesse lugar que eu vivo. Minha mãe é empregada doméstica, meu pai é operador de máquinas do Polo Petroquímico de Camaçari. Tinha uma vida remediada, não éramos paupérrimos, remediado, até que o Collor sequestra a poupança do meu pai, o pouco dinheiro que ele tinha guardado, e aí o nível social cai bastante. Repertório cultural oficial escasso, mas vivia na cultura. Desde a cultura de contar história, quando não tinha nada para fazer, até canções populares que a família estava ali, né? Eu sempre falo disso assim, porque tem sempre essa coisa, né, que a cultura não chega em determinados lugares, né? Como se tivesse um tipo de cultura e uma cultura oficial que tivesse que ocupar esse lugar, inclusive para descobrir os talentos, né? Minha técnica nasceu não de um programa social, porque o Bando de Teatro Olodum não se considera um projeto social, mas de um olhar socialmente responsável. Perceber que tinha uma camada da população que não tinha espaço, não tinha voz, que não tinha estímulo para sonhar e desejar, não se sentia acolhido nos meios de produção cultural e que resolveu se juntar para criar arte, para falar das suas questões, para pensar em linguagem, e eu sou fruto disso. Eu sou amigo do Sérgio Machado, diretor, há muitos anos. Fiz o primeiro longa dele, chamado Cidade Baixa, e ele me convidou para fazer uma participação especial no filme. E eu lia o roteiro e sabia do jeito que o Sérgio iria trabalhar, que é um trabalho onde a gente se aproxima realmente, onde a gente tem afetividade pelas histórias que a gente está contando. E eu não conseguia gostar do meu personagem. Eu queria fazer um personagem maior, não pelo tamanho do personagem, mas pela oportunidade de vivenciar o que aquele filme me proporcionaria, que era primeiro uma aproximação maior da Orquestra de Heliópolis, que eu já acompanhava pelas notícias de jornal, por matérias de televisão, e sabia que tinha algo ali, algo que falava ao meu coração, algo que tem a ver com o que eu acredito, que é você potencializar os talentos, seja lá onde ele esteja, e me aproximar de uma nova geração, inclusive, que eu acho que o fato de ter me tornado um ator conhecido me afastou. E eu acho que o motor para a minha profissão deve ser estar próximo do meu cliente, que é o público. Cara, eu sou preto, eu sou nordestino, eu sou baiano, eu sei o que é habitar esse lugar. E eu sei a quantidade de potência que existe nesse lugar. E muitas vezes essa potência fica escondida pela falta de reconhecimento e pela falta de oportunidade. Eu fui arrebatado. A primeira ida lá, primeiro que eles me levaram para a sala principal, me colocaram no meio da sala e colocou os alunos para tocarem para mim. Eu comecei a chorar, a lágrima saía, eu não sabia por qual motivo, eu não sabia se era por causa do rosto de quem eu estava vendo produzindo aquela música, não sabia se era pelo lugar que aquele prédio ficava, eu não sabia se era a música em si, mas eu comecei a chorar sem explicação. Foi arrebatador. E depois daí eles me levaram em cada sala
para conhecer cada curso, cada atividade, conhecer as crianças. Eles começaram a me apresentar aquele lugar. E depois, olha só a sequência que eles fizeram. E depois me contaram a história de como surgiu o projeto e depois me levaram para andar em Heliópolis. E que é um grande choque também, né? Porque você vê a oportunidade que quem habita ali, aquele prédio do Bacarelli tem, e os outros que não estão lá dentro ainda, como é que vivem. E é muito duro. A educação é o que faz as pessoas voarem. E tem um negócio que é muito lindo, assim, ver como os meninos são comprometidos e como entendem que aquilo é uma oportunidade e agarram com todas as forças. Isso é lindo. Isso é lindo, né? Porque às vezes a gente fica achando que a alternativa para as nossas mazelas são outras coisas que não o que o Bacarelli oferece. O que é que o Bacarelli oferece? Eu acho que oferece, primeiro, pessoas que olham nos olhos de pessoas que muitas vezes não têm um olhar e uma atenção. Oferece capacitação, educação, aula. Oferece disciplina. Oferece arte. E eu acho que todo mundo merece arte na vida. Isso aí todo mundo merece, todo mundo tem que ter. Tinha que ser assim, contato com arte tem que ter. E oferece, eu acho que é uma coisa assim, oferece às pessoas se sentirem parte da sociedade, né? Mesmo que as pessoas não se profissionalizem, mesmo que alguém que está ali fazendo aquelas aulas não vire um violoncelista, mas já será uma pessoa melhor, já será uma pessoa mais completa, mais cidadão. Por que eu escolhi o Luther King? Primeiro porque eu não entendia ele. Primeiro por isso. Quando ele fica falando de usar amor contra a barbárie, para mim é uma coisa muito distante. Quando eu via os vídeos de agressão às pessoas, simplesmente porque queriam ocupar determinados lugares, eu não entendia como é que se luta com amor contra isso. Eu, se tivesse vivendo naquela época, eu acho que eu ia morrer, ia ser um dos primeiros a morrer, porque eu não sei se eu teria a capacidade de entender que lugar era aquele que ele estava falando. E foi por isso, para buscar entender essa coisa tão subjetiva e tão gasta, que é a palavra amor, para ver como é que alguém consegue mobilizar tanta gente sem estar gritando sobre violência, sem estar propagando a barbárie. Ele estava falando o oposto. Foi para entender isso. De falar bem a verdade, foi para entender isso. E porque eu vi que ali naquela peça também tinha uma coisa muito importante. Ela pegava uma figura de um cara que é considerado um herói e humanizava. E aí o que é que faz? Faz com que a gente se sinta possível também, né? Para não parecer que para mudar uma situação, uma pessoa, você tem que ser alguém com superpoderes e assim parece que é uma coisa inatingível. Não, falava de um Luther King, que somos nós também, que é a nossa ação diária. Às vezes tem pessoas que têm milhões de reais e vão conseguir fazer um projeto incrível. E tem gente que só vai dar atenção, abraço, ou às vezes vai faltar para si, como a gente tem aqui no Brasil. Aliás, a gente tem vários voluntários em projetos do Brasil que passam muita dificuldade dentro da sua casa, mas que tem algo dentro deles que diz assim, não, eu preciso tentar fazer desse coletivo aqui um lugar melhor. Eu acho que todo mundo tem que se sentir incluído nesse assunto. Os meus vômitos, e preciso falar isso com sinceridade, ficam mais no meu círculo íntimo. Eu tenho consciência plena do poder que a comunicação tem, do poder que contar uma história bem contada tem. Então, o que é que me atrai nesse Luther King, nessa peça, nessa narrativa? Poder ter um momento de vômito, mas ao mesmo tempo usar todos os recursos de aproximação que a arte permite. É bom essa peça acessar as pessoas através da emoção, do choro, assim como é maravilhoso permitir que as pessoas sorriam também nesse momento. Porque eu acho que atinge locais da sensibilidade do público que muitas vezes o discurso reto não atinge. Foi entender que eu tinha essa possibilidade, sabe? Porque a mim, particularmente, machuca muito, às vezes, falar e não ser escutado. O tempo que eu passei silenciado em minha vida, eu guardei muita coisa, eu queria falar muita coisa. Eu tinha vontade de me comunicar com o mundo e às vezes não tinha espaço, ninguém prestava atenção. Eu levava o projeto, as pessoas não ouviam, não queriam ouvir. Então, o repertório ficou guardado aqui e primeiro foi no desespero de dizer, agora alguém está me escutando, eu vou falar. E hoje, depois, eu acho que é muito um desejo de, eu repito muito isso, de escutar as pessoas com quem eu estou convivendo. Eu estou tentando não ficar cego ao espectador.
Eu tenho que olhar, eu tenho que ter coragem. Às vezes é esquisito, que você tem que abrir mão de coisas que estão no seu desejo de artista, mas que o espectador não quer. Mas é um diálogo, né? Não tem jeito. Hoje em dia é isso.